A gente já falou do arame eletrodo, do consumível, agora a gente vai falar do gás de proteção. A principal função do gás de proteção é expulsar o ar atmosférico da região de soldagem. Então, assim, existem gases como nitrogênio, oxigênio, vapor d'água, que tem o hidrogênio e o oxigênio na sua composição. Tudo isso aí está presente no ar, certo? E isso daí faz mal para a solda. Então, o gás de proteção ele visa justamente ocupar esse espaço para esses gases não entrarem na região de solda. Tá? Essa é a função principal. Nesse quadro aqui, a gente vai ver os diferentes tipos de gases de proteção que podem ser utilizados, tá? E o seu comportamento químico e as aplicações específicas. Eu queria que vocês lessem isso aqui. E, na verdade, eu vou destacar alguns aqui que são os mais importantes. Nesse primeiro caso aqui, olha só, usando o gás de proteção argônio, tá? O comportamento químico dele é inerte, ou seja, ele não interage com a região de solda. Qual é a aplicação? Ó, todas as ligas, exceto aços. Então, se eu quero soldar aço, não adianta utilizar o argônio, não vai dar certo. Já o hélio, o hélio também é um gás inerte, mas ele tem essa aplicação aqui específica, alumínio, magnésio e cobre, para maiores espessuras e reduz a porosidade. Ele é um gás mais quente, então assim você consegue ter uma penetração maior no material. Então assim é um gás também importante aí na indústria. E aqui já começam a acontecer as misturas, tá? Nesse exemplo aqui, ó, vou destacar para vocês, antes das misturas, vou falar do CO2, que é o dióxido de carbono. Ele já é oxidante, ou seja, é um gás ativo, é um gás que reage quimicamente com a região de solda. A aplicação dele é aço carbono e alguns ácidos de baixa liga, certo? Um outro gás muito utilizado é esse aqui, ó, argônio mais 20 a 50% de CO2. Um que é muito utilizado é 75% argônio, 25% CO2. O tipo de transferência, ó, desculpa, aplicação aço-carbono, transferência por curto-circuito. Esse gás aqui, ele é muito utilizado na indústria. Comparando aqui com o CO2, ele tem níveis de respingo muito menores, o acabamento do cordão acaba sendo muito superior, tá? E é um gás que está sendo cada vez mais utilizado pela indústria. No entanto, o CO2 ele ainda tem uma aplicação muito ampla, ainda é muito utilizado pela questão do custo. Você comprar um cilindro com CO2 é muito mais barato do que comprar com a mistura, por exemplo, essa mistura que eu acabei de falar. E existem outras aqui para aplicações específicas, certo? Aqui eu botei mais algumas informações complementares para mostrar como que o gás de proteção influencia a região de solda. Então, eu vou ler aqui para vocês, ó, ambiente de soldagem. O gás de proteção afeta a emissão de fumos e gases. Então, por exemplo, se você soldar com CO2 ou argônio CO2, com CO2 você vê que tem muito mais fumos e gases, tá? É uma característica desse processo. Efeito de proteção: o material fundido e aquecido é protegido contra a atmosfera ambiente, que a gente já falou sobre isso. Transferência metálica, lembra? A gente estudou a transferência, os tipos de transferência metálica, os gases que a gente pode utilizar, que a gente vai ter uma determinada transferência, uma transferência desejada. Então, ó, o tipo de transferência metálica depende fortemente do tipo de gás de proteção. O gás de proteção afeta o tamanho das forças atuantes sobre uma gota. Então, olha só a relevância do gás de proteção. Estabilidade do arco, a ignição e a estabilidade do arco dependem do gás de proteção. Então, tem por exemplo, algumas situações em que você, utilizando um gás, você tem uma estabilidade do arco superior. E isso é bom, porque você consegue ter um nível de respingo menor, por exemplo. A aparência superficial do cordão de solda. Então, a quantidade de respingo e escória dependem do gás de proteção. Comparando novamente CO2 com